auditório. Bem, dentro da programação, a gente se propõe a fazer uma abordagem bastante sintética sobre esses processos que envolvem as outorgas, né, de autorização, conforme está previsto a partir do novo marco regulatório, né. Conforme bem colocou o doutor Valerim, né, o novo marco regulatório trouxe mudanças bastante significativas no que diz respeito a essa questão, né, sob a ótica justamente de você ampliar de forma forte e precisa o investimento privado na exploração do serviço portuário, né. Investimento esse que, sem dúvida alguma, é de vital importância para o desenvolvimento do setor, né. Já houve muitos avanços nessa questão, principalmente a partir do marco da 8.630, 93, com a entrada da iniciativa privada, né. E o marco atual objetivou, no que diz respeito a essa questão em si, dar um tratamento mais, vamos dizer assim, mais adequado e de maneira que minorasse eventuais ruídos que certamente, de certa forma, inibiam o investimento privado na exploração portuária e, com isso, comprometendo, de certa forma, o nível de competitividade do setor portuário. Bem, ok. Iniciando, eu gostaria só de contextualizar sobre os dados gerais do Brasil. Vocês podem ver que nós temos um litoral bastante significativo, né? Por onde grande parte, né, do nosso comércio exterior, né, tanto no sentido de exportação quanto importação, flui, né? Quer dizer, o setor portuário, sem dúvida alguma, é um elo de vital importância para a cadeia logística e com impacto direto na economia, né? Vocês podem observar que, tanto na importação quanto na exportação, quer dizer, se tratar de um segmento em que a via marítima é preponderante, sem dúvida alguma, o setor portuário se reveste como de fundamental importância dentro desse contexto logístico. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós chegamos a movimentar 900 milhões de toneladas, né? Sendo que vocês podem observar na tela abaixo, à direita, houve um movimento bastante significativo no que diz respeito aos terminais de uso privado, chamados TUPs, né? Por que isso? Quer dizer, esses terminais, sem dúvida alguma, eles são responsáveis fortemente pelo escoamento de nossas commodities, né? A exemplo de minério de ferro, complexo soja, enfim, que tem um impacto extremamente relevante na balança comercial brasileira, né? São terminais altamente especializados e que, dentro dessa ótica do novo modelo estabelecido a partir do novo marco regulatório, a gente é a intenção do governo ampliar essa oferta, principalmente em algumas regiões que já se vislumbra, já se visualiza a partir de estudos de demanda realizados, a necessidade de aumento da oferta de acostagem, principalmente o exemplo da região norte. Mas na frente a gente vai conversar melhor. Aqui é só para mostrar, também para contextualizar a questão, mostrar a evolução, né, vamos dizer assim, o histórico da movimentação de carga no setor, né. Vocês podem observar que é uma movimentação ascendente. Conforme foi dito anteriormente, os TUPs têm uma participação bastante significativa no que diz respeito a esse tipo de operação, quando envolve commodities, enfim. Os portos públicos, de uma maneira geral, eles estão mais vocacionados assim, para a operação carga geral, em especial container, né? Muito embora também se preveja, a médio e longo prazo até, uma oferta também, uma participação até maior também dos TUPs nesse segmento,
mostrando que, sem dúvida alguma, é um setor extremamente atrativo para investimento privado, né? E a gente espera que, a partir das novas regras estabelecidas, essa tranquilidade para fins de investimento seja bastante consolidada e, consequentemente, aumentando os investimentos enormemente demandados para o setor. Isso aqui também é um histórico sobre a movimentação de containers, né? Conforme falei anteriormente, também uma movimentação significativa, né? Nós já temos algumas experiências de alguns terminais de uso privado que também já estão começando a operar esse tipo de carga, né? Vamos dizer assim. Apesar, enfim, de uma série de restrições que, à época do marco regulatório anterior, de certa forma, complicava esse cenário. Mas, a partir do novo marco, essa questão já foi devidamente equacionada e espera-se que, também nesse segmento, a participação privada, em termos de TUP, para a container também se visualize. Isso aqui é uma amostragem rápida dos portos marítimos, né, hoje existentes no país, né, dentro dos quais, conforme bem colocou aqui o doutor Elcio, está sendo definido e, enfim, startado uma série de arrendamentos, licitações de arrendamentos, né, para, enfim, com o objetivo de melhorar o nível de competitividade do setor, né, e principalmente também equacionar alguns passivos envolvendo contratos vencidos e a vencer, com base numa linha de corte de 3 anos, ou seja, até 2017, e que, não vou entrar em detalhes, até porque, de forma brilhante, o doutor Elcio anteriormente expôs com muita propriedade essa questão. No que diz respeito aos terminais de uso portuário privado, os chamados TUPs, hoje nós temos 128 outorgas, né, de forma bastante sintética, assim distribuídas pelo território brasileiro, né, conforme dito anteriormente, com a participação muito preponderante para o escoamento da produção, né, das commodities, enfim. Exemplo, terminal da Vale do Rio Doce, terminais privativos da Bunge, enfim, e outros do gênero, e que se espera, sem dúvida alguma, a partir do novo regramento, uma ampliação dessa oferta, principalmente para a região norte. Quer dizer, a região norte, os estudos têm elaborados pelo Poder Concedente, por parte da Secretaria de Portos, tem evidenciado com muita propriedade que sem dúvida alguma, a tendência é que haja, a curto e médio prazo, a necessidade de investimentos privados, principalmente na região norte, para atender a demanda referente ao crescimento da produção agrícola naquela região, né? Quer dizer, a fronteira agrícola tem se caracterizado como um processo contínuo de expansão no sentido norte. E, em paralelo a isso, existe uma série de iniciativas por parte do governo federal que, de certa forma, com certeza induzirão ainda mais esse carreamento dessa produção para a região norte. A exemplo de alguns projetos incluídos no PIL, que envolvem melhorias no acesso às condições de acessibilidade terrestre. É o caso da pavimentação da BR-163, finalmente a conclusão da pavimentação da BR-163, que certamente vai carregar grande parte dessa produção para o norte. Enfim, a questão do novo ramal ferroviário, está previsto também um ramal que deve sair, deve fluir a partir da norte-sul em direção à Vila do Conde, também é um outro fator indutor que certamente vai induzir, vai levar essa produção para o norte. Enfim, então, dentro dessa ótica,
a gente, sem dúvida alguma, espera um aumento significativo da oferta, coisa que, aliás, já vem sendo observada em função de alguns interesses demonstrados por vários players por instalações naquela região a partir do novo marco regulatório. Isso aqui, rapidamente, acho que não caberia nem entrar em detalhe, isso aqui é uma evolução, né, dos antecedentes inerentes à legislação do setor portuário, né? Acho que valeria um destaque em relação a 1993, quando foi instituída a Lei dos Portos, onde se confirmou, foi possível o envolvimento direto, né, do setor privado na prestação, no investimento e na prestação de serviços portuários. Né? Até então, dentro do modelo anterior da Portobras, todas essas demandas, principalmente na área dos portos públicos, eram de responsabilidade única do poder público, enfim, com todas as dificuldades que não merecem maiores considerações, dispensam maiores considerações no momento. Ou seja, a partir de 93, né, o setor privado passou a participar efetivamente do processo de expansão, né, da oferta, principalmente a oferta de superestrutura, né, portuária, principalmente da oferta de infraestrutura portuária, juntamente com a prestação de serviços, né, em todos os portos brasileiros. Foi adotado um forte processo de licitação dos arrendamentos, muitos deles que agora estão com o contrato vencendo e que está sendo objeto de, enfim, de uma reavaliação e, consequentemente, de novas licitações dentro da concepção, né, estabelecida pelo poder concedente, conforme bem colocou aqui o doutor Elcio, né? Ou seja, nesse período, em 2002, acho que vale uma consideração adicional. 2001, 2002 foi quando foi instalada a agência reguladora. Nesse período, logo em seguida, a primeira diretoria editou um ato normativo estabelecendo algumas condicionantes para que esses terminais de uso privado pudessem operar a carga de terceiros, condicionantes essas que foram objeto de inúmeras ações no judiciário, questionamentos de toda a ordem, e que, de certa forma, geraram, com certeza, uma certa instabilidade para fins de investimento tão demandados pelo setor, né? Ou seja, depois veio o decreto 6.620, em 2008, editado pela CEP, em que essas restrições, não obstante não estarem expressamente identificadas nos termos da lei, né, até então vigente, mas esse decreto, sem dúvida alguma, fechou a porta de forma bastante significativa para a operação de carga de terceiros em terminais de uso privado, também gerando uma série de questionamentos e, consequentemente, com reflexo negativo para o nível de investimento do setor, até que, finalmente, a partir do novo marco regulatório, ou seja, através da Lei 12.815, regulamentada pelo Decreto 8033, também de 2013, tentou-se, né, dar uma pacificação nessa questão, justamente em prol da busca do investimento privado na ampliação da oferta de infraestrutura portuária. Só para situá-los, quer dizer, para fins de outorga de autorização, quer dizer, além do arrendamento de áreas, né, dentro dos portos públicos, né, ou seja, mediante o regular processo licitatório, a gente, o arcabouço legal prevê, né, outorga de autorização para esses tipos de instalações aí, quer dizer. Os senhores podem ver aí na tela, nós temos os terminais de uso privado, que são os comumente identificados e registrados, né? E temos a possibilidade também de autorizações para instalações portuárias de turismo. Agora mesmo nós temos um pedido, recentemente, que constou do primeiro anúncio, envolvendo terminal de turismo, dentro da
dentro do novo pacote, dentro do novo arcabouço legal, na região de Porto Belo, quer dizer, já dentro dessa nova ótica. E temos também as instalações, tanto de transbordo de carga, quanto instalação portuária pública de pequeno porte, que seriam mais voltadas para o atendimento da navegação interior, né? No modelo anterior, essa estação de transbordo de carga, ela, de certa forma, ela vinha sendo utilizada como subterfúgio para a operação de carga de terceiros, em especial container, né? Tendo em vista que, nos termos da lei, à época, havia essa possibilidade e não havia maiores questionamentos a respeito disso. Dentro do novo marco regulatório, essa questão, de certa forma, caiu por terra, mas, de qualquer sorte, está prevista na lei e, em linhas gerais, é para atender a navegação interior, né? Navegação que envolve embarcações classificadas para operação em vias navegáveis e hidrovias. Conforme falei anteriormente, o arrendamento já foi dito, enfim, todos, sem exceção, ficam restritos à área do porto organizado, enquanto que as outorgas de autorização, pelo novo marco regulatório, obrigatoriamente, tem que ocorrer fora da área do porto organizado. Nessa questão é importante até também de fazer algumas observações, quer dizer, nós temos alguns terminais de uso privado inseridos, construídos, implantados dentro de portos públicos, né? Essa prerrogativa, inclusive, é prevista em lei, né? Mas, a partir do novo marco regulatório, né, daí o porquê, conforme bem colocou o doutor Valerim, essa questão da definição precisa, exata, dos limites da área do porto organizado é de vital importância, porque, doravante, esses terminais de uso privado, essas outorgas, só poderão serem concedidas para empreendimentos fora do porto organizado. De tal maneira que a definição dessas poligonais, que me parece que está sendo objeto de uma avaliação, enfim, trabalhos já em curso no âmbito da CEP, é de vital importância para que o modelo não seja comprometido. Nós temos algumas poligonais de portos organizados com enormes distorções, né, e que precisam realmente serem reavaliadas no sentido de não afetar, né, não comprometer o que se pretende para fins de exploração, principalmente a partir de uma maciça utilização desses terminais de uso privado nos termos do novo regulamento vigente. Em especial sobre a nova lei dos portos, vamos dizer assim, no que diz respeito às autorizações, para fins de CEP, em linhas gerais, quer dizer, além dela se constituir o poder concedente, nos termos da lei, né, cabe a ela a celebração desses contratos de adesão, né. Outrora, pela legislação anterior, eram termos de autorização, né. Isso aqui foi um avanço, quer dizer, na época, nós tivemos uma série de questionamentos por parte, principalmente de órgãos de fomento, bancos de fomento, questionando o instrumento jurídico aplicado para as outorgas de autorização no modelo anterior. Ou seja, existia uma série vamos dizer assim, de preocupações, principalmente em segurança, no que diz respeito a esses órgãos, para fins de financiamento, quer dizer, sob o argumento de se tratarem de instrumentos extremamente precários que poderia comprometer comprometiam, de certa forma, as análises desses processos que ocorriam, né? Inclusive, tivemos várias reuniões com o BNDES, em que, naquela oportunidade, eles já buscavam e já tentavam, de forma bastante contundente, tentar mudar esse tipo de instrumento jurídico para fins de outorga. Pelo novo marco regulatório, está muito claro, são contratos de adesão que devem ser celebrados pelo poder concedente.
fato esse procedimento esse que, à época, era uma prerrogativa também da agência reguladora. A CEP também, nesse contexto, elas, por ser o órgão responsável pelo planejamento setorial, em linhas gerais, é competência dela fazer a avaliação locacional dessa instalação a ser autorizada, né? Não só sob a ótica física, como também no que diz respeito ao empreendimento dentro da logística do setor como um todo, né? De maneira que haja uma ocupação, vamos dizer assim, planejada, regulamentada e que venha em prol e não em comprometimento do setor. Para isso, a CEP, naturalmente, vai se valer dos estudos técnicos, né, a exemplo do PNLP, que, sem dúvida alguma, são ferramentas de vital importância para justamente fazer essa análise e, consequentemente, a liberação dessas outorgas que venham a ser, vamos dizer assim, requeridas pelos diversos players. No caso da agência reguladora, especificamente em relação ao assunto, nós temos a competência legal, né? Primeiro de fazer, vamos dizer assim, análise de instrução da autorização, ou seja, toda a instrução procedimental de todos esses processos é competência da agência reguladora, né? É também competência dela, além de receber o requerimento, também fazer o anúncio e as chamadas públicas, né, dessas outorgas de autorização. Quando envolver anúncio, são procedimentos que são decorrentes de inputs do próprio mercado, de interessados. E chamadas públicas, quando envolve projetos, iniciativas do poder concedente, né, caso seja com base em seus estudos, seja do interesse do poder concedente em determinado local, ofertar para o mercado uma proposta, vamos dizer assim, de investimento na área, né? A agência também, por razões óbvias, cabe a regulação e a fiscalização dessas instalações, né? Ou seja, o novo marco regulatório definiu de forma muito clara, não só em relação aos arrendatários, como também aos autorizatários, a competência para fiscalizá-los, né? E, inclusive, com a previsão de sanções essas que nós estamos agora definindo, fechando uma norma especificamente voltada para essa questão, justamente para facilitar o trabalho de campo das equipes que vierem a ser relacionadas para a tarefa. Enfim, rapidamente, quer dizer, o objetivo maior da lei, sem dúvida alguma, foi o aumento da competitividade entre os portos, quer dizer, ou seja, os TUPs se inserem dentro desse contexto, ou seja, tentar estimular a concorrência com os portos existentes. Nós temos alguns casos bastante emblemáticos que confirmam essa perspectiva. Não cabe aqui a gente citar nomes, mas nós temos terminais arrendados que, a partir da entrada em operação de TUPs em sua área de influência, sem dúvida alguma, ensejaram o aumento do nível de competição e, principalmente, fazendo com que alguns players passassem a investir fortemente para conseguir, enfim, se tornar, vamos dizer assim, atrativos dentro do mercado onde se inseriam, né? Inclusive envolvendo operações de container, quer dizer, isso foi muito interessante, isso com base no modelo anterior. Então, ou seja, tendo em vista essa premissa, espera-se, dentro dessa linha, o mesmo procedimento em relação, a partir do novo marco regulatório, ou seja, a gente busca o estímulo à modernização, a modicidade tarifária, sem dúvida alguma, o Dr. Elcio colocou aqui de forma muito própria essa questão, né? Enfim, o estímulo da competição, ou seja, no mercado que, em tese, trabalha em regime de preços livres, não existe outra alternativa que não o aumento da competitividade, o aumento da oferta. Ou seja, é dentro dessa ótica que o modelo está posto aí para a sociedade. Antes do
com o novo marco regulatório, quer dizer, a questão crucial que foi colocada também de forma muito detalhada pelo doutor Valerim, quer dizer, a questão central era o viés carga própria, quer dizer, a lei, né, o arcabouço legal estabelecido pela 8.630/93, ela não explicitava, deixava em aberto diversos entendimentos a respeito dessa questão. Ou seja, nós tínhamos terminais que efetivamente, até por peculiaridades operacionais, tinham dificuldade de comprovar essa carga própria, né, vamos dizer assim. Né? Em especial terminais de contêiner, onde você trabalha com vários consignatários, né, com uma clientela muito difusa, e que, basicamente, são prestadores de serviço que, de certa forma, se comprometia instalação desse tipo de empreendimentos portuários e com repercussão negativa para a competição, né, requerida. Então, com o novo marco regulatório ficou muito claro, ou seja, não há mais essa diferenciação entre carga própria e de terceiros, ou seja, a gente com isso espera realmente um incentivo, esse é o grande mote do novo modelo, no que diz respeito ao TUP. Espera-se, a partir da pacificação dessa questão, né, um aumento substancial da capacidade de movimentação dos portos. Né. E a gente trabalha com essa expectativa, até por conta de experiências já concretas, né, já observadas em relação a essa questão, com base, inclusive, no marco regulatório anterior, apesar de todas as dificuldades de ordem jurídica. Né. Sobre a questão da assimetria, fazendo parênteses, a gente, nós, até por conta do imbróglio que nos deparávamos anteriormente em relação ao marco legal à época, a agência chegou, naquela oportunidade, a contratar um estudo em parceria com a UNB, né, para justamente fazer uma avaliação, né, do impacto, vamos dizer assim, dessas assimetrias concorrenciais vis-à-vis terminal portuário, terminal arrendado no porto público versus terminal de uso privado. Né? E naquela oportunidade, quer dizer, não obstante serem claras, né, as assimetrias regulatórias, já que eram condicionantes distintas, e aí são até hoje para fins de outorga, né, a nível econômico, ficou comprovado, inclusive com base em dados obtidos junto aos próprios players, tanto terminais arrendados quanto terminais privados, que o impacto não era significativo ao ponto de se, vamos dizer assim, confirmar o desequilíbrio contundente a nível concorrencial em detrimento da atividade. Quer dizer, ficou muito claro, pelos resultados dos estudos, que, apesar dessa assimetria concorrencial, os impactos não eram tão significativos. É um estudo, inclusive, caso os senhores tenham interesse, ele, salvo engano, está disponibilizado no site da agência, e lá é um trabalho muito bacana, que eu tenho certeza que, sem dúvida alguma, deu a tranquilidade para que o poder concedente também encampasse a ideia de eliminar essa barreira que nós tínhamos anteriormente em relação a esse tipo de exploração. Né? Bem, aqui, rapidamente, eu vou pegar os principais artigos do decreto que regulamenta a 12.815, até para situá-los em relação aos procedimentos que passaram a ser exigidos para fins de outorga desse tipo de instalação. Quer dizer, no artigo 27, a gente tem a relação, depois mais à frente eu vou relacionar para os senhores, vou apresentar, a documentação mínima necessária para poder gerar o anúncio ou a chamada pública. Houve uma discussão muito intensa no âmbito do governo,
o doutor Valenim pode até detalhar melhor isso aí, que participou ativamente sobre esse processo, sobre a pertinência ou não, né, de você adotar, enfim, o procedimento do anúncio ou chamada pública, né? Quer dizer, até pelo marco anterior, era um procedimento, vamos dizer assim, unilateral entre a agência e o empreendedor, a partir do qual você gerava o termo de autorização observado uma série de condicionantes. Ou seja, dentro do modelo, né, é um procedimento bastante célere também, né, mas objetivou-se dar mais transparência ao processo e, principalmente, sentir o feeling do mercado. Quer dizer, em última análise, quer dizer, a partir do momento que você coloca um anúncio por um dado empreendimento, o objetivo, em última, é sentir o mercado, né, sentir, e se eventualmente houver outros interessados, e havendo a possibilidade dos estudos de planejamento setorial absorver, por que não fazer, né? Conforme foi colocado aqui, o setor demanda uma oferta, um choque de oferta de investimento na área, né? Principalmente em algumas regiões, a exemplo da região norte do país. O artigo 29, do 29 a 34, detalha o procedimento em relação ao anúncio e às chamadas públicas, que são de responsabilidade da agência reguladora, ou seja, a agência, ela, a partir de inputs no que diz respeito ao anúncio, né, já que chamada pública nós ainda não fizemos, né, não, anúncio, sim. A gente, ao receber o input, a gente coloca esse requerimento da publicidade, né, e a partir daí tem todo um rito que eu vou especificar mais à frente para os senhores. O artigo 30, que eu acho que é muito importante dar um destaque a ele, é o que define a viabilidade locacional do empreendimento. Quer dizer, um dos questionamentos do setor era que, tendo em vista as peculiaridades desse tipo de exploração portuária, que isso poderia inviabilizar os portos públicos, os arrendamentos dentro dos portos públicos, né? Então, essa análise locacional, né, é muito importante, até no sentido de dar a tranquilidade necessária, principalmente para aqueles players que operam dentro do porto público, né? Dependendo do local, da situação, é perfeitamente factível que, eventualmente, instalações possam, de forma apropriada, né, competirem e, por que não, liberar, né? Ao passo que, dependendo dos estudos, em outras situações, nem sempre, né? Então, esse estudo é muito importante e se reveste de vital importância dentro do novo modelo, que é em prol do setor portuário como um todo. Também o artigo 35, caput, assim como também o 35, parágrafo único, é importante, eu fiz questão de destacar, porque são medidas que dispensam o anúncio público, né? Ou seja, quando houver a transferência de titularidade ou o aumento da capacidade de expansão de área, por exemplo, um determinado terminal quer trocar, por exemplo, assim, os seus equipamentos, né, por equipamentos mais, enfim, inovação tecnológica melhor, mais modernos, enfim, que em prol do aumento do aumento da eficiência portuária, com um desdobramento positivo para os níveis de competitividade do setor. Então, o decreto foi inteligente no sentido de dispensar, vamos dizer assim, apesar de ser um procedimento relativamente simples, dispensar a necessidade do anúncio público, tornando o processo bem mais sério, conforme é demandado para o comércio exterior. Isso também vale quando houver eventual alteração na natureza de carga. São contratos de adesão que demandam longa data, né? Então, é possível que, eventualmente, você possa mudar, vamos dizer assim, alterar o objeto de exploração para esse terminal, né? Então, isso também, sem dúvida alguma,
é uma possibilidade, lógico, tem que ser devidamente fundamentado, né, estudado pelo poder concedente, é uma prerrogativa do poder concedente, que também pode, também dispensando o anúncio e, consequentemente, a liberação e, consequentemente, os investimentos necessários em prol da eficiência portuária. Nessa situação também se contempla também a questão da ampliação. Agora mesmo, a agência, dentro do novo marco, um terminal, um Pô de Santos, para operar grãos, né? Um projeto bastante ambicioso, né? Dentro do estuário de Pô de Santos, fora da área do Porto Organizado, na região lá de Cubatão. Também agora foi recentemente autorizado, foi aprovado, assim, referendado pela diretoria da agência, encaminhado ao poder concedente, no caso a CEP, envolvendo a ampliação, né? Ou seja, esse terminal é um terminal especializado, único exclusivamente para operar fertilizantes, e que dentro de, enfim, novas perspectivas de mercado, está com investimentos maciços, grandiosos, inclusive envolvendo 100% da utilização da matriz ferroviária, né, para escoamento da produção, para grãos, né? E com isso, a gente também, com base, já que não envolvia ampliação superior a 25% do terminal, foi autorizado sem maiores problemas e, com certeza, com ganhos bastante interessantes que se espera para esse mercado de commodity dentro da área do Pô de Santos. Isso aqui seria uma escadinha só para contextualizar, ou seja, o procedimento, quando envolve o anúncio público para autorização. Quer dizer, primeiramente é feito o requerimento por parte do interessado, sempre são iniciativas do mercado, né? A agência tem um prazo de até 5 dias para, vamos dizer assim, dar publicidade ao requerimento, isso é disponibilidade no sítio eletrônico. E, na sequência, a agência tem até 10 dias para promover efetivamente o anúncio público, né? Esse anúncio público é justamente para coletar, saber eventual interesse de outros players por empreendimentos assemelhados naquela região geográfica, né? Esse é o procedimento. Quando envolve chamada pública, ou seja, é uma iniciativa exclusiva do poder concedente, né? Nem da agência reguladora, ou seja, a CEP, no caso, pode, em algum momento, identificar, com base em seus estudos, né, de planejamento setorial, a necessidade, enfim, a pertinência de um dado empreendimento em alguma região do país. Isso aí também nós publicamos no site, no sítio eletrônico, para que também até 30 dias a gente consiga, enfim, saber eventuais interesses de players por essa oportunidade de negócio. Estou tentando ser bem sintético para não ficar muito cansativo em relação a não detalhar a lei, né? Então, estou colocando slides com flashes para a gente vai discutindo e depois, se for o caso, a gente aborda com mais propriedade no debate. Autorização, quer dizer, a forma, como falei anteriormente, é o chamado anúncio público. Esses são os tipos de outorga passíveis de autorização. A UTUP tem uma relevância, sem dúvida alguma, né? Normalmente são empreendimentos mais significativos. A formalização é o contrato de adesão, conforme falei anteriormente. Quem assina é o poder concedente, no caso a CEP. O prazo é 25 anos, mas prorrogáveis sucessivamente, né? Isso está previsto, inclusive, na lei. No caso ANTAC, em relação a essa questão, ela tem, no seu processo de regulação e fiscalização, ela tem que, vamos dizer assim, acompanhar fielmente o cumprimento do cronograma de investimentos. Pela lei, decreto, enfim, me foge a memória, o empreendedor, a partir da outorga, ele tem um prazo de 3 anos para efetivamente concluir, implantar o empreendimento, sob pena de receber as aplicações, as sanções cabíveis, né? Dentro dessa ótica, inclusive, até para se evitar que eventuais players pudessem
se valer dessa uma outorga para outros fins que não efetivamente ampliar a oferta na velocidade requerida pelo setor, né, também passou a se exigir garantias, né, não só garantia de proposta, como também garantia de execução, né. Ou seja, a semelhança, é uma inovação, mas a semelhança do que já é observado para outros setores de infraestrutura. Quer dizer, não houve nenhuma inovação a nível geral, quer dizer, foi inovação setorialmente, no caso do setor portuário, né. O procedimento, conforme falei anteriormente, o requerimento sempre é junto à agência, o poder concedente analisa a viabilidade locacional, né, conforme o doutor Rogério colocou inicialmente aqui. As condições de outorga, sem dúvida alguma, basicamente, você tem que atender às documentação prevista no artigo 27 do Decreto 8.033 de 2013, ou seja, mais à frente eu vou elencar para os senhores qual é essa documentação relativamente simples, que não demanda maiores preocupações, né. A viabilidade locacional, conforme coloquei anteriormente, isso aí realmente é um item bastante importante, né, que é de responsabilidade da competência da CEP, né, que pode, eventualmente, não anuir nenhum, ou quantos forem os empreendimentos julgados pertinentes com base no seu estudo, nos seus estudos de planejamento setorial. Isso aqui, isso aqui é um fluxograma, isso aqui é coisa de engenheiro, tá? Desculpe aí. Mas é só para assim, ilustrar, se vou me permitir, ilustrar qual é o rito processual de uma chamada ao anúncio público. Quer dizer, a grosso modo, até para não tornar muito cansativo, você tem a empresa que dá entrada no... Deixa eu pegar aqui, porque é até mais fácil, maior aqui. Ou seja, a empresa dá entrada no requerimento, né? A agência, ao receber o requerimento, a primeira documentação referente ao requerimento é essa documentação que vocês podem observar. Isso é uma reprodução na íntegra do que está na lei. Ou seja, é uma ficha cadastral, um documento muito simples, um ato constitutivo do empreendedor, uma certidão de breve relato emitida pela junta comercial, a prova de inscrição no cadastro de pessoa física, pessoa jurídica, né, CNPJ, e um memorial descritivo, assim, em linhas gerais, sobre empreendimento, né, que envolve não só a descrição dos acessos, especificação de embarcação tipo, enfim, o cronograma físico-financeiro do empreendimento, prazo de obra, né, o valor estimado para os investimentos, estimativa de movimentação de carga. E aí sim, o principal item, que aí sim esse é de vital importância, que é justamente a comprovação da titularidade do terreno, né? Ou seja, ou um outro documento, enfim, que comprove a fruição regular do uso da área, né? Quer dizer, essa é uma condição fundamental. Quer dizer, nós temos alguns casos em portos públicos em que, enfim, não me pergunte que eu não sei dizer, mas em algum dado momento da história, esse player conseguiu, né, o título de propriedade, enfim, o aforamento, ou seja, daquela área em seu nome, dentro da área de um porto público, porto organizado, né, e com isso aí, de certa forma, gerando uma certa distorção, né, coisa que doravante, presume-se que não deva mais haver, né? Até por conta de algumas decisões do próprio Tribunal de Contas, a exemplo de um caso que aconteceu lá na área do Porto Organizado de Vitória, vinculado à Codesa, em que um player lá instalado, né, um terminal privativo lá instalado, querendo ampliar suas instalações, ele se viu impedido de fazê-lo, tendo em vista que esse tipo de ocupação na área do porto organizado não mais poderá ser feita mediante
a utilização do terminal ou ampliação do terminal de uso privativo. Enfim, a garantia da proposta, né? Essa outra coisa também foi muito discutida na época, justamente por conta de se dar o máximo vamos dizer assim, de credibilidade ao processo de outorga para esses terminais. Quer dizer, a gente foi discutido isso muito junto ao governo federal, com a CEP, Casa Civil, doutor Valerim, ou seja, essa condicionante que até então nunca ocorreu no setor, foi justamente para, de forma concreta, né, tentar fechar a porta para eventuais aventureiros que pudessem, talvez, se valer dessa outorga para depois comercializá-la mais à frente. Então, ou seja, voltando ao fluxo, então nós temos aqui a documentação. Essa documentação, você faz uma avaliação, né, tem que ser feita. Depois de ser feita essa avaliação, a gente dá, no prazo de 5 dias, a gente abre uma chamada pública, né? Essa chamada pública é justamente para, no prazo de 30 dias, a gente receber inputs de outros interessados, ou não. Esse material, depois de ser devidamente avaliado, e se todos tiverem cumprido integralmente o que estabelece o decreto, né, aquela primeira documentação que eu mostrei para o senhor anteriormente, isso é encaminhado à CEP, poder concedente, que faz a sua análise de planejamento setorial, né, que é importante, para, na sequência, né, essa análise, tem até um prazo aqui de 7 dias, que é um prazo que a gente estabeleceu entre os órgãos, né, para depois, na sequência, aí sim, você liberar, vamos dizer assim, o chamamento, a complementação, seria a documentação complementar, que é essa que também é uma reprodução na íntegra do que está previsto no arcabouço legal vigente. Que, em linhas gerais, essa documentação complementar envolve consulta à autoridade aduaneira, consulta ao respectivo poder público municipal, a emissão da licença cabível ambiental ou termo de referência, a garantia de execução, né, nos termos que está especificado no anúncio, né, isso é muito detalhado no anúncio público que a agência coloca em publicidade para a sociedade. Enfim, documentação comprobatória no que diz respeito à regularidade fiscal, jurídica, parecer favorável da autoridade marítima. Enfim, são essas documentações em linhas gerais que, a partir delas, aí sim, você tem condições, né, de, concluído o processo, você liberar a outorga propriamente dita, outorga essa a ser chancelada pelo poder concedente, no caso a CEP. Caso, o doutor Valerio até colocou aqui a propriedade, ou seja, pode acontecer nessa análise locacional, né, enfim, de competência da CEP, ficar definido que você não, caso venha a ter 2, 3 interessados pelo empreendimento similar naquela região, pode ser que não haja espaço para isso. E aí, nesse caso, teria-se que abrir um processo de seleção, né? Seleção essa que deverá ser conduzida pela agência, conforme colocou de forma muito apropriada o doutor Valerim, é uma oportunidade para que os interessados possam se articular e, eventualmente, ajustarem os seus projetos, né? Ou seja, de forma séria e objetiva. Nós temos alguns casos que se enquadram 100% com essa premissa, vamos dizer assim. Num dado momento, nós tivemos um modelo anterior, 3 players pleiteando uma mesma área para a instalação do terminal de uso privado na região do Porto de Itaguaí, Porto de Sepetiba, na Baía de Sepetiba, em que, naquela oportunidade, a agência reguladora, com base na regulamentação anterior, vigente à época, foi feita participou de um processo de mediação em relação a esse player, justamente no sentido de tentar viabilizar uma outorga que pudesse abrigar, envolver todos esses players. E
com ganhos bastante interessantes a nível ambiental, né? Ou seja, menos intervenções no meio ambiente e, sem dúvida alguma, agilizando o processo. Agilizando o processo, ou seja, esse é o caso que se enquadraria nessa situação também. Agora, nada impede que, caso não haja essa possibilidade, a agência reguladora, com base nas premissas que podem ser utilizadas, defina um critério para a seleção do melhor projeto. A exemplo do maior capacidade de investimento, enfim, maior capacidade de movimentação, enfim, tem todas as possibilidades estabelecidas na lei. Feito isso, a semelhança tanto do chamamento quanto tanto do anúncio quanto do chamamento público, concluída essa seleção, sobe o processo para a chancela também do poder concedente. Eu poderia até detalhar esse fluxograma, mas eu acho que ficaria meio cansativo, mas em linhas gerais é isso. Eu acho que, assim, em linhas gerais, o novo marco, no que diz respeito ao TUP, realmente está dando condições, sem dúvida alguma, estão se criando condições efetivas para realmente aumentar muito o investimento nesse segmento, né? A gente acha que, tendo em vista já algumas demandas de mercado aí, só para vocês terem uma ideia, o governo já fez um primeiro anúncio público. Nós tínhamos 130 processos represados na agência, que naquela oportunidade, por N razões, uma delas era a mudança iminente do marco regulatório. Desses 130 processos, alguns envolvendo ampliações, outros envolvendo, vamos dizer assim, novos empreendimentos, a gente fez um primeiro chamamento, um pacote com 52 empreendimentos. Esses foram analisados, foram encaminhados à CEP alguns deles, outros tinham problema na documentação, foi aberto um prazo de recurso, que eu nem detalhei aqui, está lá no fluxo também. Ou seja, o interesse existe, né? Está muito claro. Depois nós já fizemos o segundo chamamento, se não me engano, com 12 novos empreendimentos, dentro da mesma linha, e realmente a gente espera, quer dizer, pelo nosso feeling, estão surgindo muitos interesses de empreendimentos na região norte, conforme coloquei para os senhores anteriormente. É uma região que está com uma série de projetos indutores, né, para justamente com a produção pelo norte do país. Isso, sem dúvida alguma, tem ensejado uma série de pedidos, né, de outorgas de terminais naquela região, não só envolvendo grandes traders, como também outros players relacionados ao mercado. E acho que é dentro dessa linha que eu acho que o setor ganha e é que a gente espera realmente que, no final, isso venha em prol do aumento da competitividade dos nossos produtos, diminuição do custo, melhoria da qualidade de serviços prestados. No que diz respeito aos containers, nós temos a mesma perspectiva, né, a mesma perspectiva a respeito. Em alguns deles já estão até operando, e com base na experiência desses, cujo desdobramento para os portos, para os arrendamentos existentes na região de influência foi muito interessante. Então, é dentro dessa linha que a gente, enfim, torce e espera que o objetivo efetivamente seja alcançado e almejado. Bem, eu agradeço a paciência, a atenção e me coloco à disposição aí para, né,